Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, para os jogos aí nas competições europeias. Brasileirão acabou, para quem ainda não tinha visto, eu vou continuar mantendo as nossas análises por aqui, agora com competições europeias também. Então a gente vai estar aí agregando algumas análises em campeonatos que eu trabalho na Europa, beleza? Hoje a gente vai estar analisando aí os jogos para essa sexta-feira na Turquia e também na nossa querida Holanda. Dados aí os nossos recados de hoje, vamos lá para as nossas análises. Bom, e começando aqui no Campeonato Turco, a gente tem pela 15ª rodada do campeonato da Superliga, a gente tem o Galatasaray enfrentando o Adana Demirspor. Galatasaray que se encontra ali na segunda colocação do campeonato, recebe em casa aí o Adana Demirspor, quarto colocado da competição. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver o Galatasaray na segunda colocação, empatado com 37 pontos com o líder Fenerbahçe, e na quarta colocação a gente vê o Adana Demirspor com 23 pontos, mas com dois clubes ali, o quinto e o sexto colocados, também empatados em pontuação. Um jogo muito importante para esses times que brigam ali na parte de cima da tabela e que tentam ao máximo chegar aí próximo ao líder ou até mesmo, como o caso do Galatasaray, passar o líder Fenerbahçe. Para o mercado de escanteios, a gente tem aqui dois times que são muito interessantes da gente pensar nesse campeonato turco. A gente tem algumas equipes dentro do campeonato turco que a gente já conhece bem, como por exemplo o próprio Galatasaray, o Fenerbahçe, o Besiktas e até mesmo o Adana Demirspor. São equipes que a gente automaticamente já pensa quando fala no campeonato turco. Para o mercado dos escanteios, algumas equipes são bem interessantes para o mercado de cantos na Superliga da Turquia. E duas delas estão aqui, tanto o Galatasaray quanto o Adana Demirspor. São duas equipes que são bem interessantes para a gente sempre estar de olho dentro do campeonato turco para o mercado de escanteios. Trazendo aqui a média entre marcados e sofridos do Galatasaray, a gente tem entre marcados e sofridos quando joga dentro de casa, o Galatasaray com média aí de 10 escanteios até essa rodada 15, até a 15ª rodada do campeonato. Dando um foco aqui principalmente a quantidade de escanteios marcados do Galatasaray quando joga dentro de casa. Uma média aí de 6,2 a seu favor quando o Galatasaray joga dentro de casa. O Adana Demirspor é uma equipe também muito interessante da gente estar sempre prestando atenção neste campeonato, porque joga muito bem, pressiona muito bem seu adversário quando joga dentro de casa e também quando joga fora de casa. Médias em escanteios do Adana Demirspor jogando fora de casa, como visitante. Nós temos médias aí entre marcados e sofridos de 10,4 para o Adana Demirspor. Para esse jogo aqui, eu deixo duas sugestões para vocês tentarem buscar no ao vivo. A primeira é aqui na primeira etapa. Se a gente puxar os dados da primeira etapa, tanto do Galatasaray quanto do Adana, a gente consegue ver que são dois times que produzem muito ali no primeiro tempo. Então, levando em consideração a parte estatística e também o must win desse jogo, levando em consideração a tabela de classificação também, o Galatasaray está empatado ali com o Fenerbahçe, tentando ultrapassar e assumir a ponta do campeonato, e o Adana Demirspor está tentando descolar dos times que estão ali empatados com ele também na quarta colocação. Esse jogo é muito importante para ambas as equipes, é um jogo, um campeonato de pontos corridos, é um campeonato que vale muito rodada a rodada. E o campeonato turco, assim como o campeonato brasileiro, é muito disputado. Então, para esse jogo aqui, acho um jogão, acho que vai ser um jogo muito interessante para a gente. E minha primeira sugestão é tentar buscar aqui algo no primeiro tempo. Então, deixo de sugestão para vocês aí o escanteio limite na primeira etapa para Galatasaray e Adana Demirspor. Outra sugestão também é o acima de 7,5 cantos, ou seja, para estar saindo pelo menos 8 escanteios nessa partida entre Galatasaray e Adana Demirspor.
E voltando agora os nossos olhares para a segunda divisão holandesa, nós temos aqui no primeiro confronto pela 18ª rodada da competição, o ADO Den Haag, quarto colocado, recebendo o líder do campeonato, o William II. Pelo menos, galera, é dessa forma que eu chamo o William II, tá? Pode ser William II, enfim, não sei. Para mim, ele é o William II. Enfim, vamos lá. O ADO Den Haag recebe aqui, quarto colocado da competição, o nosso queridinho William II. Tá vendo aqui a tabela de classificação para vocês? A gente consegue ver que o William tá ali na primeira colocação com 38 pontos. E o ADO Den Haag tá ali logo abaixo, brigando ali também pela ponta do campeonato com 30 pontos. O ADO Den Haag na quarta colocação, beleza? Trazendo aqui o mercado de escanteios, a gente consegue ver que são duas equipes que produzem muito em escanteios até essa 18ª rodada do campeonato. O ADO Den Haag, quando joga dentro de casa, tem médias entre marcados e sofridos de 10,7 em escanteios. E o William II tem uma média aí entre marcados e sofridos de 11,9 quando joga fora de casa. O William é uma equipe que realmente produz muito em escanteios neste campeonato. No ano passado não era uma equipe tão forte assim em escanteios, mas esse ano veio muito forte, uma equipe que ataca muito pelas laterais do campo, que gosta de volumar muito a partida inteira e é uma equipe que a gente sempre tem que estar de olho para o mercado de cantos nessa Holanda 2, beleza? Já fica aí a dica para vocês. A gente consegue ver que entre marcados e sofridos, ele tem uma média aí de 11,9 dentro do campeonato. Mas somente a seu favor é uma média ali de 6,3 em escanteios marcados. É realmente uma média muito alta para uma equipe que joga como visitante, beleza? Então, sempre fiquem atentos aí aos jogos do William II, ok? Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é o acima de 8,5, mais de 8,5 cantos para ADO Den Haag e William II. E o próximo jogo de hoje fica por conta de De Graafschap e Cambuur pela 18ª rodada do campeonato holandês, beleza? Voltando aqui, a gente consegue ver que o De Graafschap está ali na quinta colocação do campeonato e recebe o Cambuur, que é o seu vizinho, está ali na sexta colocação da competição. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o De Graafschap está na quinta colocação, empatado com o ADO Den Haag, também com 30 pontos, e recebe aí o Cambuur, sexto colocado, com 28 pontos neste campeonato. No mercado de escanteios, a gente consegue ver as médias dessas equipes e consegue ver que o De Graafschap é uma das equipes que mais produz em escanteios dentro do campeonato holandês, segunda divisão. Entre marcados e sofridos, o De Graafschap tem média aí de 10,6 em escanteios no campeonato, mas somente ele faz aí 7,1 em média dentro da competição. Então, fica de olho também no De Graafschap na Holanda 2, ok? Para esse jogo aqui, eu gosto aí de pensar no acima de 8 escanteios na partida inteira, ou seja, se saírem 8 escanteios, você tem a sua aposta devolvida e se saírem mais de 8 escanteios, você tem o green. Então, deixo aí de sugestão para vocês, acima de 8 cantos De Graafschap e Cambuur. E o próximo jogo de hoje fica por conta de FC Eindhoven e FC Emmen, duas equipes aí que estão em lados opostos na tabela de classificação. O Eindhoven se encontra ali na segunda metade da tabela, 12º colocado, e enfrenta o Emmen, terceiro colocado da competição. Se a gente pegar aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Emmen se encontra ali empatado com o Roda na terceira colocação com 32 pontos e o Eindhoven se encontra ali na 12ª colocação do campeonato com 23 pontos. Para o mercado de escanteios, a gente tem times aqui que tem médias diferentes dentro desse campeonato. O Eindhoven, quando joga dentro de casa, não é uma equipe que produz tanto em escanteios. Tem uma média aí a seu favor de 3,6 em escanteios marcados até essa 18ª rodada da competição. Realmente é uma equipe que não produz quase nada em médias dentro do campeonato no mercado de cantos. Mas, por outro lado, é uma equipe que cede muitas oportunidades
para o seu adversário. Então, é interessante a gente ficar de olho nesse ponto aqui. A gente tem o Eindhoven com uma média aí de 6,1 em escanteios cedidos dentro da competição. Por outro lado, a gente tem o Emmen com a média aí de 11,2 em escanteios jogando como visitante. É uma equipe que tem uma média aí bem alta também jogando como visitante. E mais uma vez a gente tem aqui uma equipe que cede muita oportunidade a seu adversário, cedendo aí em oportunidades de escanteios, em média de escanteios, uma média aí de 7,2 em escanteios cedidos para o Emmen. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Eindhoven e FC Emmen. Lembrando que no finalzinho do vídeo eu vou deixar também uma dupla do dia. E esse jogo aqui é um dos nossos 2 joguinhos aí que a gente vai estar colocando na dupla do dia de hoje. E o próximo jogo de hoje fica por conta de Groningen e Telstar. O Groningen, que se encontra ali na 9ª colocação do campeonato, enfrenta aí o Telstar, um dos últimos colocados do campeonato, 18º colocado, 18ª colocação para o Telstar. Se a gente puxar aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver o Groningen com 25 pontos ali no meio da tabela, 9ª colocação, 25 pontos para o Groningen. O Telstar, se a gente puxar aqui também, consegue ver que está lá no finalzinho da tabela de classificação, 14 pontos somados apenas, com um total aí de 31 gols sofridos até esse momento. O Telstar é uma equipe realmente que cede muitas oportunidades a seu adversário ao decorrer da competição. Trazendo aqui para o mercado de escanteios, a gente consegue ver que nós temos um Groningen, que é uma equipe extremamente forte quando joga dentro de casa para o mercado de escanteios. A gente tem uma média aí entre marcados e sofridos do Groningen de 11,5 escanteios entre marcados e sofridos. E somente a seu favor tem uma média aí de 8,2 em escanteios. É uma baita média para o mercado de cantos apenas de um clube só. E se a gente for olhar, a quantidade de escanteios cedidos é bem baixa, 3,3 em média de escanteios cedidos até essa 18ª rodada do campeonato, beleza? Pelo lado do Telstar, a gente consegue ver que o Telstar, entre marcados e sofridos, tem uma média de 10,8 em escanteios, dando aí um foco principalmente à quantidade de escanteios cedidos do Telstar. Como eu falei para vocês, são 31 gols sofridos em 18 rodadas. O Telstar cede muitas oportunidades no decorrer da competição, no decorrer das partidas para o seu adversário, beleza? Para esse jogo aqui, eu penso em pelo menos 10 escanteios nessa partida e eu deixo aí de sugestão para vocês o acima de 9,5 cantos para Groningen e Telstar. E o próximo jogo de hoje fica por conta de Helmond Sport e o nosso queridinho Maastricht. Bom, o nome dele é Maastricht, mas eu chamo ele particularmente de Maastricht e é assim que a gente vai chamar ele por aqui, pelo menos nos próximos meses. Maastricht. E é isso, galera. Vamos lá. Voltando aqui, a gente tem o Helmond Sport recebendo o Maastricht pela 18ª rodada do campeonato holandês. Se a gente pegar aqui as médias de escanteios de ambas as equipes, a gente tem um Helmond muito forte jogando dentro de casa, produzindo bastante em escanteios, mas também cedendo muitas oportunidades a seu adversário. A gente tem média entre marcados e sofridos do Helmond de 11,3 e falando também do nosso queridinho Maastricht, nós temos uma média aí entre marcados e sofridos de 8,3 dentro da competição. Para esse jogo aqui, é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, eu vou estar acompanhando com vocês lá no meu canal do Telegram. Se vocês não estão no meu canal do Telegram ainda, clica no link da descrição, acessa e vamos acompanhar esse jogo aqui comigo lá no canal do Telegram, beleza? Mas, para ficar uma sugestão para vocês aqui, tenta levar esse jogo pro ao vivo e tenta buscar algo ali no primeiro tempo se a partida tiver empatada. Se a partida tiver 1-1, 0-0, 2-2, tenta buscar um escanteio limite aí na primeira etapa e é essa a sugestão que eu deixo para vocês. E o próximo jogo de hoje fica por conta de NEC e Top Oils.
O NEC, que se encontra ali na 7ª colocação do campeonato, recebe o 20º colocado, o último colocado da competição, o nosso Top Os. O NEC se encontra ali, trazendo a tabela de classificação para vocês, que já está aberta, que se encontra aqui na 7ª colocação do campeonato, com 28 pontos, empatado em pontuação com o Cambur, 6º colocado neste momento. E recebe em casa aí o último colocado da competição, o Top Os, que somou aí nessas 18 rodadas apenas 8 pontos. Beleza, galera? Para o mercado de escanteios, a gente tem duas equipes que têm médias bem parecidas em escanteios dentro da competição. Não são médias tão altas assim para uma competição bem over como a Holanda 2, ok? O NEC tem uma média aí entre marcados e sofridos de 9,2 e recebe um Top Os que tem uma média entre marcados e sofridos de 9,9. Para esse jogo aqui, vamos levar esse jogo para o ao vivo e vamos tentar pegar uma linha abaixo. Vamos tentar pegar aí uma linha com pelo menos 8 escanteios nessa partida. Ou seja, minha sugestão para vocês, acima de 7,5 cantos para NEC e Top Os. E o último jogo de hoje fica por conta de VVV e Dordrecht, FC Dordrecht. O VVV, que se encontra ali na 13ª colocação do campeonato, recebe o Dordrecht na 8ª colocação da competição. Para o mercado de escanteios, a gente tem médias aqui entre marcados e sofridos do VVV de 10,9 em escanteios dentro do campeonato. E para o Nordeste, nós temos uma média aí entre marcados e sofridos de 9,7 dentro da competição. Para esse jogo aqui, eu espero pelo menos 9 escanteios nessa partida e deixo de sugestão para vocês tentar buscar no ao vivo aí a linha acima de 8,5, mais de 8,5 cantos para VVV e Dordrecht. Então é isso, galera. Essa é a nossa duplinha aqui para hoje, para essa sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023, finalzinho do ano, para nossa paralisação, como eu falei para vocês no início aí desse vídeo. Esses campeonatos da Europa terão a paralisação em breve. E essa aqui, ó, é a nossa duplinha para hoje, para essa sexta-feira. Acima de 8 cantos no jogo do Roda e do PSV. E também acima de 8 cantos no jogo do Eindhoven e FCM, beleza? Dando uma olhada aí de 2,10. Fiz essa aposta aqui lá na Bet365. E lembrando mais uma vez que isso aqui não deve ser seu principal investimento. Isso aqui deve ser apenas uma dupla do dia, que você vai estar colocando ali meia unidade, 0,25 unidades. Apenas uma fezinha que você vai estar junto comigo aí, acompanhando esses jogos e na expectativa que essa nossa dupla bata. O seu principal investimento, eu sempre falo isso para vocês aqui, deve ser as análises que eu acabei de deixar aqui para você, tentar buscar no ao vivo, e aí sim você pode colocar uma unidade nessas apostas que eu coloquei aqui para vocês anteriormente. Beleza, galera? É isso. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo de palpites.